gostaria nessa manhã de tratar um tema bem, que eu diria assim, relevante para os nossos dias, que é a verdade de Deus e essa nova geração. Essa nova geração, ela precisa conhecer a Deus, mas não só conhecer, essa geração precisa temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. E eu vou convidar os irmãos agora para abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 31 e o versículos 12 e 13. Hoje nós vamos nos deter basicamente em um versículo da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31 e versículos 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Vamos orar? Bondoso Pai, mais uma vez queremos clamar ao Senhor, que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração, Teu Santo Espírito incline o nosso coração para a obediência a esta palavra, que é do Senhor, e que o Senhor mesmo, ó Deus, nos mova a ações que estão ao nosso alcance, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e os dons, talentos que o Senhor nos deu. Ó Deus, que a Tua palavra realmente fale ao nosso coração nessa manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Andando por aí, meus irmãos, nessas aldeias, e eu ando mesmo, né? Agora em julho eu fui dirigindo aqui até Cruzeiro do Sul, 6 dias, né? Depois de chegar em Rio Branco, você anda mais 600 quilômetros para Cruzeiro do Sul, 17 horas, porque não tem estrada, né? Depois você sobe o rio Moa para chegar no Quinins, horas de barco, fronteira com o Peru, e tem o rio Juruá, o rio Acre, rio Iaco, cheio de ribeirinhos ali. Aí entramos no Peru, na Bolívia, voltamos, e a gente anda bastante por aí. E algumas vezes a gente até tem a tendência de acreditar que as pessoas todas já sabem sobre Deus, né? Todo mundo já sabe sobre Jesus, sobre Deus, mas que conhecimento é esse, hein? É muito só histórico, né? E a gente estava num projeto lá no Maranhão. O meu irmão, que agora é pastor também, já faz alguns anos, ele estava evangelizando um menino, e a gente tem uma maneira de trabalhar com eles, né? Uma metodologia. E estávamos contando a história, e ele disse assim para o menino: olha, pior do que tudo é o pecado. É a pior coisa que existe no mundo, é o pecado. E esse menino olhou para ele e disse: tio, tem uma coisa pior do que o pecado. Aí o meu irmão: como assim? É mesmo? É, tio. Dor de dente. Tio, dor de dente é a coisa pior que existe. Aí o meu irmão não aguentou, começou a sorrir e disse: filho, mas é porque você não sabe o que é o pecado. E às vezes meninos e meninas estão por aí, eles absorvem aquilo que eles aprendem, não é? E não tem nada da palavra de Deus profunda, é um conhecimento muito vago. Você passa nos ribeirinhos, eles têm as lendas deles, né? E até mesmo na cidade tem suas lendas, seus costumes. Você vai dormir lá num quilombo, aquela batucada que eles não fazem para turista, né? Os altarezinhos que ainda estão lá para os sacrifícios, aqui dentro do nosso Brasil, né? E você vai entre os indígenas, você consegue ver
as crenças deles, a maneira como eles veem o mundo, é bem diferente. E eles não conhecem a Deus, muitos não conhecem a Deus mesmo. E a palavra de Deus diz aqui, ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam. Esse é um primeiro passo que nós todos precisamos dar em relação a essa nova geração. Conhecimento de Deus para essa nova geração. Eles precisam conhecer a Deus. E nós, como uma missão, ficamos pensando como nós podemos ajudar as igrejas e os irmãos da igreja, não só ela como uma instituição local que tem suas atividades já determinadas que faz, mas cada irmão que é a igreja também, que é parte dessa igreja, a tornar conhecido o nome de Deus, a salvação que há em Jesus Cristo, o seu reino. Como é que nós podemos fazer isso? Tem alguns PowerPoints aí que o irmão pode mostrar, algumas maneiras que a gente tem buscado fazer. Como é que a gente vai fazer essa geração conhecer a Deus? E pode ir passando numa sequência bem rápida, só para eu mencionar cada um. Nós não vamos tratar de nenhum desses. Esse é a Praça das Bandeiras lá da nossa sede dos Estados Unidos. Pode passar, irmão. Então, pode continuar. O culto doméstico, meus irmãos, não existe, na minha maneira de ver, de todas aquilo que é proposto para a educação cristã, intencional mesmo, eu não encontrei para a nossa família. Eu tenho 3 filhos, uma está no seminário aqui, ontem foi aniversário dela, né? E ela está no 3º ano. Ela disse, não, eu quero ser missionária, igual vocês. A outra está para os Estados Unidos, faculdade cristã, o outro está morando por aqui, por perto. Mas eu não encontrei nada parecido com o culto doméstico, capaz de ensinar a criança. Olha, nós precisamos mesmo investir muito nisso. É aí que a igreja fica mais forte ainda. Aí que começa missões. É aquele culto diário, não precisa ser longo, mas é uma maravilha. Vamos seguir em frente. Um dia a gente pode tratar esse tema aqui, quem sabe. Vamos lá, Clube Bíblico no Lar. Pode ir passando, irmão, agora. Pode ir passando. Uma maneira de dar conhecimento. Reúne as crianças ali, sai nas ruas também, e eles estão atentos. Ali embaixo é meu filho comigo ali, trabalhando. Pode seguir. Isso aqui a gente vai pelas ruas, com os folhetos. Nós entregamos aqui mais de 6 mil folhetos, livretos. Pode ir passando agora nesse projeto. Os clubes de Boa Nova, toda semana a criança aprendendo, os acampamentos, acampa dentro, day camp, pode seguir, retiros, nós temos as campanhas evangelísticas, segue, as conferências missionárias, nós temos muito material para conferência missionária, pode ir passando, nós temos os encontros grandes que fazemos com criança, pode ir passando, as escolas dominicais, que aqui é a base de tudo, né? As EBFs, quem nunca participou de uma EBF, hein? Se não participou, precisa participar. Nós temos tudo pronto para você realizar isso também. Pode seguir em frente. Olha, crianças evangelizando, crianças, mais de 17 mil crianças no ano passado foram alcançadas através de outras crianças que foram treinadas, tá? Pode passar. Outras atividades aí, teatro, coral, pode ir passando, irmão. Então isso são escolas e creches. Entramos em 21 escolas nessa semana, hospitais, os presídios, triste realidade aí, e os projetos especiais. Pode continuar. E a gente já andou com esse projeto, pode ir passando, irmão. Isso aí foi para o Panamá, para o Rio Grande do Sul, a gente faz projeto em todos os lugares. Isso aqui foi nos quilombos. Daí saiu uma missionária, ela está nesses quilombos aí agora. Pode seguir, irmão. E aí a gente entrando pelas matas dos quilombos. Aqui são entre os indígenas, os cursos investigadores da Bíblia. Temos tudo de graça para quem quiser ensinar sobre Deus através desse curso. Pode continuar. É o projeto Marajó, pode seguir. Olha aí nossa turma, né, nos projetos. Segue, pode passar. Eles aprenderam quilombos, tem 5 quilombos lá dentro da ilha. Nós fomos até o último aí.
E impressionante isso, pode passar. Obrigado, irmão. Meus irmãos, quantas maneiras de tornar o nome de Deus conhecido, de tornar a salvação que há no Senhor Jesus Cristo conhecida, né? São muitas maneiras, e às vezes nós pensamos, vamos falar sobre isso, só que cada lugar que nós chegamos, que nós expomos, alguém diz consigo mesmo, olha, eu vou fazer isso, e começa um trabalho, às vezes na própria casa, ou na frente de uma escola, em algum lugar onde possa reunir essas crianças. Isso é uma maneira de dar conhecimento a essas crianças. Nós sabemos que sem esse conhecimento de Deus, uma geração inteira pode se perder, né? Tem uma frase do Spurgeon que ele dizia o seguinte, uma citação, ele disse: já foi dito a alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus, e o estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. E isso é o fundamento. Nós mesmos precisamos conhecer muito a Deus para que nós possamos comunicar para essa nova geração. Então aí está o primeiro desafio, o conhecer, dar conhecimento a essa nova geração. Meus irmãos, eles chegam bem aí na adolescência, e para eles é um novo mundo, novas oportunidades, novos amigos, novo tudo que abre na frente deles. Agora você é adulto, você se vira. Eles vão tomar decisões com base em quê? Se eles não tiverem a palavra de Deus nos seus corações como a base para as suas decisões, eles vão seguir nessas influências aí, passam mais tempo na internet do que no mundo real, sendo influenciados, essas influências formativas, né? É a palavra de Deus que vai guiá-los nessas decisões. Precisa começar agora, dar muito conhecimento de Deus. Mas sabe que o texto, meus irmãos, ele não para por aí. Veja o que diz na sequência: ajuntai o povo. Ele fala na frente, não só para que ouçam e aprendam, mas para que temam ao Senhor. E quando nós falamos sobre temer ao Senhor, nós estamos indo além do que um conhecimento, né? Um conhecimento básico, todo mundo pode responder umas questões. Estamos falando de honrar, de realmente respeitar essa palavra e inclinar o coração para essa palavra. Eu gosto muito daquele teólogo que, século XVIII, Jonathan Edwards, e ele tem umas obras muito interessantes. Ele fala sobre a conversão do coração, os afetos, os verdadeiros afetos, quando realmente o coração se inclina para Deus, quando há conversão. Quando ele falou sobre conversão lá na congregação dele, ele foi meio que expulso, né? Foi trabalhar com os indígenas. Mas assim, é preciso que haja uma conversão do coração, que haja temor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos em alguns textos da palavra de Deus, o que realmente levava alguém a fazer algo para Deus não era o conhecimento da lei, mas de fato era o temor à palavra de Deus. Quando olhamos em Levíticos 19:14, por exemplo, diz: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás o temor do Senhor. Diante das cães, encontrou um velhinho, um senhorzinho, você vai se levantar, vai respeitá-lo. Por quê? Porque tem uma lei dizendo? Não, porque você tem o temor do Senhor. Levíticos 19:32. Levíticos 25:17, ninguém oprima o seu próximo, mas terá o temor do Senhor. E assim segue. A prática não era porque havia a coerção de uma lei dizendo que se você não fizer, você vai ser morto, mas é porque eles deveriam ter o temor do Senhor. Mas hoje a gente percebe que não há temor do Senhor, porque vemos uma geração aí que não respeita os pais, não respeita as coisas de Deus, né? E há até um certo conhecimento que às vezes é superficial, porque não se traduz em um temor, uma verdadeira inclinação do coração para Deus. E muito disso talvez seja por conta de uns discursos muito vazios de uma vivência.
E a criança, quando a gente encontra jovens nos bares, às vezes, pedindo dinheiro, e você diz que não pode dar, olha, eu sou pastor, não posso te dar dinheiro para beber, né? E ele diz, eu já fui da igreja, mas os meus pais, eles faziam uma coisa na igreja, lá em casa era outra. E por isso eu disse que quando eu tivesse 18 anos, eu não ia mais para a igreja. E eles não foram mesmo mais, né? Porque eles não viram temor também nos seus pais. Comunicar conhecimento sem um temor não leva à frente aquilo que deveria estar no coração da criança, porque transmitir não é só conhecimento, mas transmitir o temor ao Senhor. Quem é esse Deus? Quando você vai para Salmo 78, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Mas ele está falando isso nesse salmo com base na história. Eu gosto do Asaf, ele vai lá no começo e ele mostra que não houve essa comunicação mesmo, não só o povo não temeu a Deus e uma geração se perdeu. Olha Juízes capítulo 2, o que aconteceu. Juízes capítulo 2, ele mostra um pouco disso, uma geração que se perdeu. Juízes capítulo 2, versículos 10, você percebe exatamente um ponto, uma ruptura aí, que diz assim, versículo 10, foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, e serviram aos baalins, deixaram o Senhor seu Deus, Deus de seus pais, e serviram após outros deuses. Então uma geração aí se perdeu. Por quê? Porque uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. Uma geração está se levantando todo o tempo ao nosso redor aí. Se eles não conhecerem o Senhor, eles não temerão ao Senhor. Não, aqui nesse texto não há uma relação direta sobre causa e efeito, assim, não é? Mas quando você vê nas outras passagens bíblicas que o que a boca fala, o que está cheio o coração, realmente é uma inferência a isso, que aquilo que vai sair realmente de dentro do coração é o que está lá, porque do bom tesouro é que nós tiramos. E se não tem nada ali de Deus, valores, princípios, que realmente possam guiar a insensatez, tirar essa criança da sua insensatez e trazer para a sabedoria da palavra de Deus, primeiro que eles não vão temer quem eles não conhecem. Então eles precisam conhecer para que eles temam a esse Deus. Eles temam para que eles respeitem esse Deus, para que eles honrem esse Deus no seu viver. E eles precisam ver essa mesma maneira nos seus pais, nos seus avós, nos seus tios. E eles estão olhando, né? Eles precisam ver no seu professor, porque nossos filhos chegavam em casa para o nosso culto doméstico, a gente deixava eles falarem. E eles diziam, aquele professor que diz que é isso, ele falou um palavrão. E a gente fazia de conta que não se assustava. Vamos ver o que a Bíblia diz? Mas eles estão vendo uma prática que é muito diferente do que aquelas pessoas diziam ser. Então por quê? Porque havia um conhecimento sem um temor. Não havia temor. E então esse texto da palavra, ele coloca nessa sequência. Primeiro, o Deuteronômio diz, eles precisam vir e aprender. Ouvir bem. Nós vamos fazer tudo para que esses meninos sejam até indesculpáveis. Olha, você conhece a Deus porque eu te ensinei desde cedo, e eu investi nisso, e eu te ensinei intencionalmente sobre Deus, não foi numa sobra de tempo, um tempo qualquer, não é? E você viu em mim, como Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é difícil, né, meus irmãos? Lá para fora, é fácil às vezes as pessoas elogiarem muito a gente. Bom é quando as pessoas da nossa casa, né, podem dizer assim, meu pai é um homem temente a Deus, minha mãe é uma mulher temente a Deus. Olha, para tudo eles oram, né?
eles realmente têm uma vida de comunhão. Esse é o testemunho, isso é o que faz com que essa fé passe de geração em geração. Não é um discurso só, ou a capacidade de responder perguntas sobre a Bíblia ou sobre Deus, mas é esse temor que vai ser visto pelos filhos, para que realmente isso passe para outra geração. Então, tanto esse texto como o Salmo 78, ele diz, para que eles ponham a confiança em Deus. O texto também, meus irmãos, ele continua e ele diz assim, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Vocês percebem? Ele diz, precisa dar bastante conhecimento para esse povo. Quem era esse povo? Era o povo que estava entrando na terra prometida, né? Moisés não ia entrar, e ele não estava tão preocupado com a guerra, ele estava preocupado com o coração do povo, porque lá tinha os deuses e os ídolos, isso, ele estava preparando. Ele disse, vocês não vão ser infiéis, porque se vocês se juntarem com esse povo, eles serão como espinho nos olhos de vocês, vão ser um chicote nas costas de vocês. Mas quando eles entram na terra, você vê o livro de Juízes, eles fazem tudo o contrário. Eles fazem, como no próprio texto Juízes, você vai ver Juízes 2:1, o anjo diz, por que fizestes isso? Você não viu que não era para se misturar com esse povo? Juízes 1:27, Manassés não expulsou os habitantes do lugar que ficou para ele. Você vai ver que eles só sujeitaram eles a trabalhos. Efraim não expulsou, versículo 29, versículo 30, Zebulon não expulsou também o povo, Azer não expulsou também, versículo 31, versículo 33 do capítulo 1, Naftali também não expulsou os habitantes. Ou seja, ele tinha dito, mas se vocês não forem fiéis, Josué 23:12 diz, mas se vocês não forem fiéis a ele, e fizerem amizade com os povos daí, e se casarem com essa gente, podem ficar certos de que ele não expulsará mais esse povo. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicote nas costas ou espinho nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam da terra. E eles fizeram tudo ao contrário, né? E até tinham conhecimento de Deus, mas quando chegou a hora de tomar a decisão aqui no coração, e os nossos filhos se deparam com isso, se não há o temor, eles não se inclinarão para Deus, eles vão se inclinar para aquilo que é mais fácil, que é mais prático, que é mais vantajoso, que é mais isso, que é mais aquilo que o mundo está dizendo. E a gente vê isso nessa história aqui, e esse povo aqui não comunicou realmente para a nova geração, uma geração se perdeu. E o salmista Asaf, ele fala sobre esse fato, e ele diz, quer saber onde nós erramos? Foi lá, quando nós deixamos de comunicar para as outras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, para que eles pusessem em Deus a sua confiança, e nós não fizemos. Por isso, aí ele vai dizer, por isso Efraim foi derrotado, esse aqui, foi porque nós não ensinamos aquela próxima geração. Eu acho bem interessante, porque Asaf, ele fala com conhecimento de causa mesmo, ele é um conhecedor profundo da história do seu povo, e ele vai dizer, o erro foi aqui, a nova geração, nós não preparamos para dar continuidade na nossa fé, né, em Deus. Então, meus irmãos, esse versículo, ele enfatiza essas três áreas, e nós ficamos pensando, o que nós, não só como igreja, estamos fazendo. Eu sei que essa igreja aqui já faz bastante mesmo, né? Eu vi que é todo mundo envolvido, mas assim, também nós mesmos, pessoalmente, como igreja que está lá no meio, com o que nós estamos fazendo para fazer com que essa geração, essa nova geração, conheça a Deus, ela tema ao Senhor, e como diz aqui, cuidem de cumprir, ou seja, a sua prática seja condizente com alguém que conhece a Deus e teme ao Senhor, porque não é só eles dizerem que conhecem, a gente não pode ficar naquele nível, caminhar para aquele nível de crentes nominais, não é? Como
católicos nominais e outros que são só nominais, que dizem, eu sou assim, eu sou dessa religião, mas só um título. Como aconteceu com alguns países. Há a forte possibilidade de acontecer com o nosso país, porque nós vemos países aí que já desapareceu o Evangelho, onde começou praticamente os palco de grandes avivamentos, mas não cuidaram da próxima geração. Então, nessa manhã eu fiquei pensando, o que compartilhar com os meus irmãos? Então, trazer essa visão geral daquilo que nós pensamos sobre a verdade sobre Deus, sobre o seu reino e essa nova geração, e a nossa participação. Sobre essa parte da prática, eu queria mostrar aqui para os irmãos umas fotos que foi aqui, agora, né? Nós alcançamos com esse material o Evangelho de João, e indo nas praças, pela frente das escolas, nós alcançamos, eu tenho aqui até um dado, que eles já lançaram, faltam 2 que não fizeram, mas foram 6.514 crianças que tiveram esse contato, esse impacto com a palavra de Deus, evangelizados 6.000 e poucas crianças, nos clubes, nas praças. Olha, isso aqui foi impressionante, não deixaram a gente entrar na escola, mas a gente ficou lá fora, eu estava aqui fazendo essas fotos, ficamos lá fora, e entregamos para muitas crianças, e os pais agradeciam, muito obrigado, eles precisam mesmo disso. Pode passar, irmão. Olha, a menina, ela já estava lendo ali, esse é o Evangelho de João ilustrado, a gente distribuiu mais de 5.000 desses, a gente distribuiu mais de 120.000, na verdade, aqui no Brasil, agora esse ano. Essa é a minha esposa ali, né? Ela, sabe como foi isso? A gente estava passando de carro, isso aqui ninguém programou, estávamos passando de carro, nós vimos esses meninos, eles estavam lá, todos juntos, eu acho que estavam esperando a gente, né? Sem a gente avisar. E então eu vi um posto de gasolina, eu disse, eu vou abastecer nesse posto que eu não tenho onde parar aqui. Aí eu parei no posto e saíram minha esposa e a Ruth e juntaram esse monte de criança na mesma hora, aí nesse lugar. Eu acho que até os irmãos sabem onde é, eu não sei onde é, mas tem ali um viaduto. E eles estavam todos lá esperando, e eles ficaram atentos ouvindo essa palavra, e foram conversões ao todo, nós tivemos 476 conversões, um bom saldo para uma semana, ou 4 dias, com uma equipe de 40 e poucas pessoas, mas junto com as igrejas. Pode passar essas imagens? E olha, a sede aqui, na verdade, foi numa igreja católica, né? Lá dentro, eles deixaram a gente entrar, a gente disse, somos contadores de história, e estava uma festa lá, tinha uma contadora de história, disse, não, mas a gente já conta história há muito tempo, pode ficar então, né? E ficamos o resto de uma manhã, uma tarde, contando histórias da Bíblia, né? Porque estavam contando outra história lá, mas enfim, a gente até agradece, né? Porque eles deixaram a gente entrar lá mesmo dentro. E aqui essa equipe, né? Pode passar, irmão. Esses foram os que saíram aí ao campo. Pode passar. Aí isso aí foi lá, né? Pode passar. Pode ir passando. Ok. Que oportunidade, né? Quase 500 crianças que foram aconselhadas uma semana. E qual é o desafio para nós nessa manhã? Realmente, acho que o primeiro desafio que fica para o nosso coração é pensar o quanto de fato eu estou me dedicando a conhecer a esse meu Deus, temer a Deus e obedecer a esse Deus. Se a minha prática é de acordo com o que eu conheço, se meu coração realmente há um verdadeiro afeto, uma inclinação para a vontade de Deus e não para a minha, porque eu preciso ser exemplo para essa nova geração. E um desafio mais prático é como eu posso de fato contribuir para essa nova geração, para que ela conheça, tema e obedeça a esse Deus. Como é que eu posso contribuir? De que maneira eu poderia contribuir diretamente até? Será que eu posso ir também assim? Eu posso ter um clube, eu posso me envolver mais nisso?
como eu vou marcar a vida de alguém dessa geração? Ou eu vou passar por essa geração e não vou deixar uma marca nessa geração, né? Esse é um desafio prático. Como eu posso dar a minha contribuição como cristão que ouvi dos meus pais na fé, conheço e agora eu preciso dar continuidade nisso. Então esse é um desafio para nós, é um desafio constante para quem está na nossa missão, mas é um desafio constante também para a nossa igreja, em modo geral. Eu sei que igrejas como essa já estão fazendo muito, e graças a Deus por isso, outras nem tanto, mas tem também um aspecto pessoal. Então nessa manhã eu pensei, trazer essa visão geral do que a missão tem feito, buscado todas as formas, de entrar pelas vilas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, sertanejos, fizemos projetos sertanejos para tornar esse maravilhoso Deus conhecido e a salvação que há no Senhor Jesus Cristo, para que esses meninos não pensem que uma dor de dente é a coisa pior, porque eles entendam realmente que é um problema muito, muito pior, que é passar a eternidade afastado de Deus, e um ato nosso, uma ação nossa, pode mudar a eternidade de uma criança, ou de qualquer outra pessoa. E esses pequenos grupos, eles estão assim meio que mendigando pela palavra de Deus, e a gente pensa que não, né? Às vezes, acha que eles estão rejeitando, mas não, eles estão mendigando. É como aquela mulher cirofenícia, né? A fé daquela, ela chegou e disse, mas Senhor, e Jesus ainda fala, mas olha, não é certo pegar a comida aqui da mesa e dar para os cães, os cachorros. E aquela mulher, o que ela disse? Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas também. Que sobra, né? No interior é muito comum. No interior é muito comum, né? Os cachorros não têm com ração assim. Você passa lá, eles estão bem magrinhos. A gente foi agora, matou o porco, ia dando os restos para eles, né? Lá na aldeia. Mas é assim, essa migalha pode me satisfazer. Vamos orar. Ó Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Esse desafio constante para nós de nos dedicarmos não só à leitura da Tua palavra, mas à meditação da Tua palavra, para aprofundar o nosso conhecimento da Tua pessoa, nosso relacionamento contigo. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, porque é Ele que inclina o nosso coração para obedecer a Tua palavra. Ele que converte, não somente nos converteu para a salvação, mas nos converte a cada dia da nossa insensatez, da nossa autossuficiência, mas Ele nos inclina para o Senhor. Deus, nos ajuda, que a Tua palavra seja honrada por nós, e, ó Deus, que nossa prática seja realmente condizente com tudo aquilo que por anos estamos ouvindo na Tua palavra, que essa geração possa olhar, não somente ouvir sobre o Senhor, mas ser impactado com testemunho também daqueles que Te servem, daqueles que confiam no Senhor, que não se abalam diante de nada. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, que tem sido fiel ao Senhor, no ensino da Tua palavra, na proclamação da Tua palavra, e que continue, Senhor, dando esse bom testemunho, e que haja essa proclamação constante por meio do testemunho, mas também pela proclamação do Teu maravilhoso plano da salvação, não somente uma revelação natural, mas a revelação escrita, a maneira como o Senhor justifica uma pessoa diante de Ti. Essas pessoas precisam conhecer e tomar uma decisão diante do Senhor, para que seu destino eterno mude.
Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem levantado pessoas que estão avançando com o Teu reino entre os pequeninos. Louvamos o Teu nome por eles, pedimos o Teu cuidado, a Tua proteção para os nossos irmãos que estão ali na região do Oriente Médio e em outros países, que o Senhor guarde as suas vidas. E muito obrigado, Senhor, porque estamos avançando entre essas etnias, ainda faltam muitas, mas que o Senhor nos dê a graça de ver muitos meninos e meninas de todas as nações, exaltando o Senhor. Um dia vamos estar todos reunidos, essas nações. E como será maravilhoso ver esses meninos e meninas que o Senhor salvou ali naquele grande dia. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe, amada igreja.